Bem-vindos de volta ao interessante e assustador. Eu sou o Guto e nesse vídeo vamos conhecer mais 3 histórias inacreditáveis de explorações de cavernas. Uma das histórias apresenta uma passagem extremamente apertada, que é digna de pesadelos. Por outro lado, as 2 últimas apresentam algumas das maiores cavernas em qualquer lugar do planeta Terra. Então já deixa o like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e bora pro vídeo. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Em 5 de abril de 1999, Robert, seu irmão e um amigo deles passaram a noite acampados perto de uma caverna chamada Caverna do Eremita. Os 3 estavam na região para fazer algumas atividades ao ar livre, conhecendo as trilhas que o local tem a oferecer. Além disso, eles haviam decidido experimentar a espeleologia pela primeira vez. A Caverna do Eremita está situada na área de Woodland Park, perto do lago Fort Gibson, em Oklahoma. Mas infelizmente não consegui encontrar nenhum mapa com o local exato. Há cerca de 200 milhões de anos atrás, Oklahoma e arredores eram cobertos por água, como parte de um antigo mar. Com o tempo, a água recuou e evaporou, deixando para trás enormes depósitos de minerais. Além disso, outros processos geológicos empurraram a camada subjacente de gesso para perto da superfície. O gesso é um material bastante macio e facilmente solúvel, então, com o tempo, a água abriu túneis, formando as cavernas presentes em Oklahoma e nos arredores. Por causa do depósito mineral restante, algumas dessas cavernas possuem formações de cristais belíssimas dentro delas. A Caverna do Eremita, no entanto, é quase exatamente o oposto disso. A entrada da caverna é apenas uma abertura coberta de terra, com 60 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento, e o resto é igualmente inexpressivo. Após a primeira noite no acampamento, o amigo que estava com Robert e seu irmão teve que voltar para trabalhar. Mas em vez de voltarem com ele, Robert e seu irmão decidiram ficar para explorar um pouco. Embora esta fosse a primeira vez explorando, Robert queria entrar na Caverna do Eremita e ver até onde ela ia. Mas também porque esta era sua primeira aventura em cavernas, Robert não sabia realmente o que estava fazendo. Para eles, parecia apenas mais uma atividade divertida de se fazer. Isso significa que ele não havia se preparado bem, estava apenas vestindo jeans e uma camiseta. Se você é inscrito do canal, já sabe que muitas vezes a exploração em cavernas exige não apenas vestimentas e equipamentos adequados, mas também uma série de conhecimentos específicos, que vão desde espeleologia e primeiros socorros até conhecimentos de escalada e noções de química e geologia, já que o ambiente dentro dessas cavernas pode ser hostil à vida. Seu único equipamento era uma lanterna, sem capacete, sem cordas e sem luzes de reserva. Ele provavelmente também não fazia ideia de que o ar presente dentro da caverna era nocivo. Isso acontece quando a caverna tem má circulação e o ar de dentro não é seguro para respirar por longos períodos. Mas de qualquer forma, depois de passarem pela pequena abertura, Robert e seu irmão continuaram avançando pelas passagens cada vez mais estreitas. Eventualmente, Robert passou por uma pequena passagem lateral que parecia se estreitar ainda mais. Então ele entrou por 15 metros, depois 30 metros, e estava ficando tão apertado que era difícil de respirar fundo. Então, a 50 metros de profundidade, havia uma restrição que era o menor ponto que eles haviam chegado até agora. Do ponto de vista de Robert, o túnel parecia inclinar-se para baixo em direção ao aperto, e depois se alargar novamente. Então, depois de pensar por um momento, ele decidiu tentar passar para o outro lado. Primeiro, ele empurrou o corpo para frente com os braços ao lado do corpo, enquanto o túnel se apertava cada vez mais. Depois de alguma luta, Robert parou e percebeu que estava totalmente preso. Estava muito apertado para continuar para frente, e devido ao ângulo e porque seus braços estavam presos ao lado do seu corpo, ele não tinha alavancagem suficiente para se empurrar para trás. Para piorar, ele ainda estava preso com o rosto logo acima do chão molhado e lamacento da caverna. Depois de tentar se libertar de todas as formas, ele ficou exausto, não havia se movido nem 1 centímetro. Seu irmão também tentava puxá-lo, mas a ajuda dele parecia não surtir efeito.
Então, sem outras opções, seu irmão foi forçado a sair em busca de ajuda, deixando Robert nesta posição invertida. Equipes de resgate e paramédicos chegaram ao local algumas horas depois, e o irmão de Robert os conduziu até a pequena abertura de terra. Então, nas horas seguintes, as equipes trabalharam para remover a poeira e as pedras, para ampliar a área o suficiente para poderem alcançar Robert e retirá-lo de lá. Durante o tempo todo que eles faziam isso, o ar teve que ser bombeado para dentro da caverna, por causa do quão ruim era a qualidade do ar lá embaixo. Além disso, até mesmo o paramédico mais magro que entrou na caverna não conseguia respirar fundo durante o caminho para a restrição. Finalmente, eles alcançaram Robert às 15 horas, 5 horas depois de ele ter ficado preso, e tragicamente, quando chegaram lá, Robert já havia perdido a vida. Ele estava de bruços na lama e parecia ter falecido por sufocamento. Seu corpo foi retirado da caverna, mas não está claro se ele desmaiou devido à pobre qualidade do ar ou se ele simplesmente sofreu hipotermia por não conseguir se manter fora da lama. A montanha mais alta, mais proeminente e provavelmente a mais impressionante das montanhas rochosas canadenses é o Monte Robson, com quase 4.000 metros de altura. A alguns quilômetros a leste do Monte Robson, existe outra montanha chamada Montanha Trio, que é muito menos impressionante em altura. No entanto, não é a montanha em si que impressiona, é o que está dentro dela. A estrada mais próxima que atravessa esse trecho incrivelmente remoto de montanhas é a rodovia Yellowhead. A rodovia em si fica a 915 metros de altitude, e mais acima, a quase 1.300 metros, na encosta da Trio Mountain, está a entrada para a segunda caverna mais profunda do Canadá, chamada Caverna Arctomis, com 536 metros de profundidade. É também uma das cavernas mais profundas do planeta Terra. E não é apenas gigante no tamanho, mas também é incrivelmente difícil de alcançar. Estando a pé, é uma caminhada de 20 quilômetros de trilhas por florestas e montanhas a partir da rodovia, que geralmente leva vários dias. Isso torna o voo de helicóptero mais eficiente, mas obviamente, para a maioria, é proibitivamente caro. Além disso, embora a Arctomis seja famosa pela sua profundidade, isso é apenas parte do que a torna difícil. A descida até o fundo é dividida em seções, e os primeiros espeleólogos que estiveram lá a nomearam como a escalada sem fim. Grande parte dessa seção é composta por poços extremamente íngremes ou completamente verticais. A caverna se nivela quanto mais fundo você vai, mas de qualquer forma, isso significa que os espeleólogos têm que descer usando rapel para atravessar o que são essencialmente penhascos dentro de uma caverna. Muitos destes penhascos também estão cortados pela água gelada que escoa da montanha e das geleiras circundantes. Na tarde de 17 de outubro de 1991, Rick Black, Chris Zimmerman, Hugo Mulick e Ron Lassell se prepararam para serem transportados de helicóptero para a entrada da caverna Arctomis. Rick, Chris e Hugo eram guardas florestais sazonais no Parque Provincial Monte Robson, e todos os 4 homens eram espeleólogos experientes. Depois que o helicóptero deixou os homens do lado de fora da caverna Arctomis, eles perderam um pouco de tempo montando o acampamento base. Depois, eles se dividiram em 2 grupos. Primeiro, Rick e Chris entraram, e 3 horas depois, Ron e Hugo os seguiram e todos planejaram para se encontrarem lá dentro. Durante as próximas horas, eles avançariam cada vez mais fundo na terra. Quando atingiram uma profundidade de cerca de 400 metros, às 23h30 daquela noite, eles chegaram a um poço vertical chamado de refrescador. A cerca de 10 metros entre a borda do refrescador e o chão abaixo, não é a queda mais intimidante de toda a caverna, mas o que torna tudo complicado é a cachoeira gélida que os espeleólogos têm que rapelar para baixo e depois subir de volta. É quase impossível passar sem ficar encharcado. De qualquer forma, uma vez protegidos, eles desceram o refrescador um de cada vez. E quando chegaram ao fundo, desceram para a próxima seção. Quando chegou a vez de Rick, ele agarrou a corda, realizou uma verificação final de segurança e avançou lentamente pela borda. Então,
Um momento depois de a corda ficar esticada com todo o peso do corpo de Rick em uma das pontas, ela se afrouxou. O que Rick não sabia era que aquilo onde ele havia amarrado a corda não era rocha. Na verdade, era uma pedra instável de 400 quilos. Então, quando ele começou a se mover, seu peso fez com que a pedra se soltasse e deslizasse para cima dele. A pedra caiu tão rapidamente que não houve tempo de reação, e a pelvis de Rick foi completamente esmagada pela pedra, fazendo ele perder a consciência. Os outros correram para ajudar Rick, e para seu alívio, ele ainda estava vivo. Mas a dor de seus ferimentos era intensa, e ele estava arrastando as palavras quando acordou novamente. Eles não tinham certeza da extensão total de seus ferimentos, mas sabiam que, obviamente, no mínimo, sua pelvis estava provavelmente quebrada. Não havia chance dele sair de lá por conta própria. Sendo eles espeleólogos experientes e ávidos, os homens tinham conhecimento de primeiros socorros, mas Rick precisava de cuidados médicos muito mais sérios. Eles tinham apenas duas opções. Poderiam tentar carregar Rick para fora, ou então 2 deles poderiam sair e ir em busca de ajuda, enquanto o outro ficava com Rick na caverna. A princípio, eles tentaram carregá-lo, mas só o moveram alguns metros antes que ele gritasse para que eles parassem. Sem uma maca adequada, não havia jeito deles tirá-lo de lá sem causar ainda mais danos. Então, sem outra opção, eles tiveram que se separar. Chris ficou lá dentro com Rick, enquanto Hugo e Ron foram em busca de ajuda. É difícil colocar em perspectiva o quão assustadora era essa missão. Algumas cavernas possuem estacionamentos do lado de fora da entrada, mas sair de Arctomis era apenas uma parte da batalha. A única forma rápida de entrar ou sair da montanha era de helicóptero, mas Hugo e Ron não tinham como entrar em contato com o piloto. Seu rádio de emergência também não conseguiu fazer contato com a torre. Então, para chamar o serviço de emergência, eles precisariam sair da caverna, caminhar por 20 quilômetros até a rodovia e sinalizar para alguém. Apenas o caminho de volta até a entrada da caverna demorou quase 5 horas. Quando finalmente chegaram à rodovia, 14 horas se passaram desde que eles deixaram Rick e Chris, e eles caminharam pela floresta a noite toda. Depois que Hugo e Ron saíram, Chris se deitou ao lado de Rick para mantê-lo o mais aquecido possível. As temperaturas naquela profundidade estavam congelantes, e era apenas uma questão de tempo até que eles ficassem hipotérmicos. Para piorar as coisas, eles estavam na escuridão total. Para economizar o máximo da sua luz, os 2 homens desligaram as lanternas e ouviram a água escorrendo ao seu redor. Havia pouco mais que podiam fazer, além de tremer de frio e esperar pela chegada da ajuda. Assim que a equipe de resgate e salvamento foi alertada sobre a provação de Rick na tarde de 18 de outubro, eles se mobilizaram em várias frentes. O governo provincial enviou 3 helicópteros para a ilha de Vancouver, junto de equipes com treinamento em resgate para ajudar nos esforços de salvar Rick. Exploradores recreativos também vieram de todos os lugares para oferecer sua ajuda. Na manhã de 19 de outubro, quase 36 horas após o incidente, um helicóptero deixou as primeiras equipes de resgate e depois voltou para buscar mais. Enquanto algumas equipes de resgate estavam sendo transportadas, outros montaram um grande quartel-general com tendas no vale abaixo. Infelizmente, Rick e Chris não sabiam de quanta atividade estava acontecendo fora da caverna para alcançá-los, e a esperança estava desaparecendo na manhã do dia 19. O tremor deles piorou muito, e a essa altura Chris, que estava completamente ileso, estava deteriorando ao lado de Rick. Depois, Rick se virou para Chris e pediu-lhe que saísse da caverna. Se as coisas continuassem assim, ambos perderiam a vida em poucas horas. Chris inicialmente recusou, mas Rick insistiu que ele saísse enquanto ainda tinha energia o suficiente para chegar à entrada. Ele teve que pensar sobre isso por um momento, mas relutantemente, Chris reuniu seu equipamento e disse a Rick que voltaria para buscá-lo com ajuda para levá-lo para casa. Por volta do meio-dia, Chris avistou lanternas no túnel à sua frente. O primeiro grupo de resgate já estava descendo pela caverna, e eles correram para Chris quando o viram. Chris então disse a eles que ele estava bem e forneceu mais informações sobre a condição de Rick antes de continuar para a entrada da caverna.
Então, finalmente, naquela tarde, Chris apareceu na entrada e foi imediatamente atendido pelos paramédicos. As equipes o estabilizaram antes dele ser transportado de helicóptero para um hospital próximo para ser tratado de hipotermia. Ao mesmo tempo, equipes de resgate carregando equipamentos médicos, almofadas térmicas e roupas secas finalmente conseguiram alcançar o local onde Rick estava, mas já era tarde demais. Rick faleceu pouco antes de sua chegada. A notícia foi comunicada para as outras equipes de resgate e muitos começaram a chorar. Como a comunidade de espeleólogos é relativamente pequena, muitos deles conheciam Rick bem. Depois que o choque inicial do falecimento de Rick passou, o resgate se tornou uma recuperação. Seria preciso mais 2 dias para as várias equipes carregarem o corpo de Rick para fora da caverna Artemis. Uma autópsia foi então realizada e o legista determinou que não havia um cenário possível em que Rick sobrevivesse. No momento em que a pedra escorregou, seu destino estava selado. A pedra havia causado danos catastróficos ao corpo de Rick, incluindo muitos de seus órgãos principais. Mesmo com atenção médica imediata em um hospital bem equipado, o resultado teria sido o mesmo. A autópsia também mostrou que a causa do falecimento de Rick foram os ferimentos que ele sofreu, e não a hipotermia, como muitos socorristas imaginavam. Ainda hoje, o resgate na caverna Artemis é o mais extenso na história canadense. Há mais de 3.000 anos atrás, um grupo de nativos norte-americanos vagava pelo deserto de Mojave quando decidiram ficar. Esse deserto está localizado em grande parte do sul da Califórnia e de Nevada, e o clima árido e sufocante é uma escolha interessante de lugar para se estabelecer, para dizer o mínimo. No entanto, apesar disso, as pessoas prosperaram neste ambiente frequentemente hostil. Tanto que cerca de 300 dos seus descendentes ainda podem ser encontrados na área hoje em dia. Ao longo da fronteira da Califórnia e de Nevada, e uma seção do Mojave que já foi habitada por essa tribo, encontra-se a estranha formação geológica cercada pelo deserto árido por todos os lados. Olhando de cima, parece uma pequena fenda na encosta de um penhasco, mas olhando de baixo, parece mais como um abismo. Ela se alarga para cerca de 2,5 metros de largura e 18 metros de comprimento, e no fundo há uma piscina geotérmica cristalina. E os nativos que conheciam essa piscina contavam aos seus filhos sobre uma lenda que eles chamavam de bebês aquáticos, que viviam dentro desta água. Supostamente, se as crianças nadassem por muito tempo na água, eles se tornariam uma refeição para esses bebês aquáticos. Alguns dos mais velhos até disseram que a piscina era a entrada para uma rede de túneis que os xamãs míticos usavam para viajar de um lugar ao outro no deserto. Estudos e descobertas modernas encontraram explicações mais naturais para sua existência, mas ainda assim, muito sobre a piscina, conhecida hoje como Devil's Hole ou Poço do Diabo, ainda é desconhecida. E esse mistério nas descrições de sua beleza subaquática nos jornais da década de 1960 foi exatamente o que atraiu o fascínio de Paul Jean Conterre. Paul era um jovem de 19 anos que trabalhava na cafeteria perto de um local de teste de dispositivos nucleares em Nevada. E frequentemente conversava com amigos sobre o Devil's Hole e o quanto ele queria mergulhar lá. E cerca de 1 ano depois disso, ele finalmente teve a sua chance. Paul conseguiu convencer seus amigos, David Rose, de 20 anos, Bill Walter, de 19, e seu irmão, Jack Walter, de 20 anos. Então, em 20 de junho de 1965, os 4 fizeram uma viagem de 145 quilômetros até Devil's Hole. Vale ressaltar que o Devil's Hole não era apenas uma fonte natural intocada que você poderia entrar tranquilamente. Era também uma área restrita, que foi demarcada apenas por uma cerca na década de 1960, mas hoje está muito mais protegida por vários motivos. Devil's Hole é diferente de qualquer outro lugar no mundo. Acredita-se que poderia ser a caverna mais profunda do planeta e, ao mesmo tempo, foi considerada uma entrada para um gigantesco lago subterrâneo. Na verdade, apenas a água contida nele é historicamente significativa. A água flui para o Devil's Hole através de uma longa rede de túneis subterrâneos, vindos de uma área do deserto onde as armas nucleares eram testadas.
e Devil's Hole é um dos pontos finais de toda essa água. A lenta água subterrânea, que começa como chuva ou neve perto dos locais de testes, lentamente chega ao Devil's Hole ao longo de 15 mil anos. Então, como resultado do teste nuclear, a água radioativa começará a preencher o poço dentro de mais 15 mil anos. Estranhamente, ele também é uma espécie de detector natural de atividade sísmica. Os terremotos que ocorrem no hemisfério ocidental e em lugares tão distantes quanto a Ásia causam muitos tsunamis cerca de 15 minutos depois da entrada da piscina, e ninguém sabe dizer por quê. O maior motivo para proteger o Devil's Hole, no entanto, é a existência de um peixinho conhecido como o nome de filhote do Devil's Hole, ou apenas como popfish. Esses peixes azuis brilhantes, com centímetros de comprimento, são encontrados apenas no poço e mais em nenhum outro lugar. Alguns especialistas teorizam que os peixes vivem lá há pelo menos 20 mil anos, mas a maneira que eles chegaram lá ainda não está certa. De qualquer forma, eles desovam na entrada rasa de calcário da piscina e passam suas vidas inteiras entre a superfície da água e 25 metros de profundidade, se alimentando da pequena quantidade de algas que crescem nas rochas. Para garantir que os filhotes sejam protegidos, o presidente Harry Truman acrescentou a extensão ao redor do Devil's Hole ao Parque Nacional do Vale da Morte, em 1952. Então, durante o início dos anos de 1960, um mergulhador profissional chamado Jim Holtz recebeu permissão para realizar uma série de mergulhos no Devil's Hole para explorar o que estava abaixo da superfície. Jim então mapeou o que viu durante esses mergulhos e começou a juntar as peças da compreensão mais abrangente do layout dos túneis disponíveis. Durante isso, ele descobriu que a cerca de 30 metros, a grande câmara principal se transforma em uma restrição rígida, conhecida como o funil. Depois de passar por eles, os mergulhadores entram em uma área conhecida como o Abismo do Acre. Esta câmara é enorme e tem cerca de 90 metros de comprimento e 12 metros de largura, e de um lado possui vários tubos verticais que levam a bolsas de ar próximas à superfície. O fundo desta câmara também é côncavo e mergulha cada vez mais fundo em um canal largo o suficiente para um mergulhador com tanques de ar passar. E como o túnel se estreita à medida que desce, há uma corrente descente que fica cada vez mais forte quanto mais fundo você vai. Durante suas explorações, Jim foi o mais longe que pôde, mas nunca encontrou o verdadeiro fundo do Devil's Hole. Suas descobertas, no entanto, foram inovadoras e, como resultado, foram amplamente divulgadas pelas mídias. Foi assim que Poe veio descobrir a existência do Poço do Diabo numa época anterior à utilização da internet. Foram as descrições de Jim das paredes rochosas brilhantes e coloridas da câmara principal que influenciaram Poe a planejar um mergulho lá. A questão é que Poe não era um mergulhador profissional, ele nem era um grande mergulhador de fato. A única coisa que poderia ser considerada como seu plano foi a decisão de ir para lá. Todo o resto foi uma reflexão tardia. Quando o grupo chegou nas proximidades de Devil's Hole depois do pôr do sol, eles estacionaram o carro ao longo da estrada, pegaram o pouco equipamento que trouxeram e começaram a curta caminhada até o abismo no deserto. Logo acima de um penhasco, Devil's Hole e a cerca ao redor dele apareceram, assim como as placas com os sinais de alerta, avisando os visitantes para se manterem afastados. Infelizmente, os 4 homens nem os notaram enquanto escalaram a cerca e desceram até a beira da piscina. Poe, David e Bill então removeram as roupas e ficaram apenas com seus trajes de banho, e começaram a entrar na piscina perto da plataforma rasa de calcário, tão vital para os filhotes. Uma vez lá também, Jack decidiu não se juntar a eles, e em vez disso, ficaria de olho na superfície caso alguém os avistasse. Depois de algumas provocações divertidas de Jack por recuar, os outros 3 escorregaram para baixo da superfície da água. Para Poe, a descida foi tudo o que Jim descreveu para os repórteres. Como eles precisavam da cobertura da escuridão para invadir o local, a luz do sol refletida nas paredes coloridas estava ausente, mas elas ainda eram de tirar o fôlego sob a luz das lanternas. Depois de explorar um pouco, o tanque de Bill mostrou que seu suprimento de ar estava muito menor do que o previsto durante o tempo que eles ficaram lá embaixo.
Ele então chamou a atenção de Paul e David e fez o possível para se comunicar por meio de gestos que ele precisava voltar à superfície. Eles pareceram entender, e então os três começaram a subir. David emergiu um pouco depois da meia-noite e Bill estava logo atrás dele. Eles permaneceram na água enquanto contavam a Jack com entusiasmo como era lá embaixo, mas logo perceberam que Paul não apenas não havia ressurgido, mas também não havia nenhum sinal dele. Não havia bolhas, nenhum feixe de luz da lanterna, nada. A princípio, eles imaginaram que Paul poderia ter mudado de ideia durante a subida e teve ar suficiente para ficar lá embaixo por mais tempo. Mas David e Paul não queriam se arriscar de qualquer maneira. E de repente, entraram em pânico, pensando que seu amigo poderia estar em apuros, e desceram freneticamente para a água novamente. À medida que eles se afastavam da superfície da água, ficavam cada vez mais ansiosos. Ainda não havia bolhas saindo debaixo deles, e não havia sinais da luz de Paul em nenhum lugar. Era tudo escuridão. Então, quando alcançaram a marca de 33 metros, Bill teve que voltar às pressas para a superfície. Ele não tinha ar suficiente para ir mais longe, e talvez nem tivesse o suficiente para voltar. Sem sinalizar David, Bill iniciou uma subida imediata. Então, quando saiu da água na superfície, Bill e Jack se entreolharam e souberam, sem dizer uma palavra, que isso era ruim. A situação já era ruim o suficiente com o desaparecimento de Paul, mas depois de esperar um pouco por David na superfície, eles perceberam que ele também não voltaria. Bill então deixou a água e correu com Jack para o carro, e sem outra opção, eles aceleraram para sudeste por uma estrada deserta a 145 km até Las Vegas. Antes do nascer do sol, em 21 de junho, a equipe de busca e resgate do Departamento do Xerife e vários guardas florestais do Parque Nacional do Vale da Morte começaram a chegar ao Devil's Hole. Quando souberam da emergência, a polícia telefonou para um mergulhador que eles sabiam que poderia encontrar os homens desaparecidos, e essa pessoa era Jim. O mesmo Jim que, inadvertidamente e não intencionalmente, inspirou os homens a estarem lá, agora estava encarregado de encontrá-los. Jim, então, organizou os mergulhadores e atribuiu funções a cada um deles, antes que alguns deles descessem para o Devil's Hole. Enquanto isso, os membros da família de Paul e David começaram a aparecer no Devil's Hole logo depois. E como se toda a situação precisasse de mais tragédia, Paul e David haviam unido suas famílias oficialmente apenas alguns meses antes, quando David se casou com a irmã de Paul e os dois amigos estavam se adaptando à vida de cunhados. A essa altura, Paula estava chorando do lado de fora do Devil's Hole com a crescente perspectiva de perder seu irmão e seu marido ao mesmo tempo. Pelas próximas 36 horas seguidas, Jim e 44 mergulhadores de resgate procuraram sem parar por Paul e David. Infelizmente, tudo o que encontraram foi uma máscara e um snorkel, bem como uma lanterna amarrada a uma rocha, ao redor da marca de 30 metros, provavelmente como um indicador de qual era o caminho da saída. Tragicamente, nenhum dos dois homens parecia ter encontrado esse indicador antes. Durante esses mergulhos também, Jim e seu parceiro de mergulho lançaram uma linha de profundidade, que é uma linha com um peso amarrado na ponta. Aparentemente, esta linha atingiu uma profundidade de 284 metros, sem nunca tocar o fundo. Jim então nomeou a seção como Sala Infinita, mas os dois decidiram não explorar por causa da profundidade, da entrada estreita e da forte correnteza fluindo para dentro dela. Finalmente, a busca foi cancelada na noite de 22 de junho, e quase 60 anos depois, seus corpos ainda nunca foram encontrados. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de agradecer pelos 3.000 inscritos. Você também pode apoiar o canal deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e eu espero ver você no próximo.